Fala aí pessoal, Rodrigo trazendo pra vocês mais um review de Gavião Arqueiro, dessa vez o terceiro episódio, então vambora. O episódio começa com um flashback de 2007, onde a gente vê uma Maya Lopes, criancinha na escola lá e tal. E pra quem não sabe, a Maya Lopes ela é deficiente auditiva, que ela tem uma prótese na perna, mas ela tem uma habilidade semelhante à do treinador, que ela consegue assimilar as coisas, movimentos, essas coisas muito rápido, muito depressa. E aí, a Maya, ela tá lá no quarto dela com o pai dela, William Lopes. E aí, eles estão fazendo umas sombras e ele falando sobre dragões e tal. E ela pergunta o porquê dela não ir pra uma escola de surdos. Ele, não, você é única e tal. Você que tem que ser a ponte entre esses dois mundos. Inclusive ele faz um paralelo lá, com dragões, que eles não existem, mas podem existir em algum outro mundo, e se eles atravessassem pro nosso, eles ficariam mais fortes. E a Maya vai ter que conviver, com os dois mundos que ela frequenta pra ser mais forte e tal. E aí um dia o William, ele deixa a Maya lá no judô e tal, e ele fala que o tio dela vai buscá-la depois do treino, que ele vai levá-la pra casa. E aí, o William sai e aparece um cara de terno. E ele vai e aperta a bochechinha da Maya e ela até sorri pra ele e tal. Mano, tem muitas teorias, Mas, mano, a risadinha lembra muito a do Vincent D'Onofrio. E um personagem muito importante no núcleo da Maya Lopes é o rei do crime. Então é muito provável que aquele seja o Wilson Fisk, o tio Fisk, da Maya, segunda série, mas enfim. Beleza, A Maya, ela derruba o menino lá no judô e tal, e aí passa mais alguns anos, a gente vê a Maya já adulta, treinando, lutando contra um outro cara lá. E aí ela estaciona a motoca dela perto de um warehouse, de um galpãozinho. E aí ela vê o Ronin lutando, contra um monte de pessoas, inclusive o pai dela. E ela entra lá, quando o Ronin vaza, e ela percebe que o Ronin matou o pai dela. E aí, o William se despede, ele diz que ela tem que ser forte, que ela voe, abre asas, voa pra longe, o dragãozinho e tal. Ou seja, uma informação, a Maya sobreviveu ao estalo do Thanos durante o blip. Mesma coisa da Kate Bishop, ela sobreviveu ao estalo também. Mas enfim, a Maya tem uma vendetta pessoal com o Ronin. O que nos traz de volta ao presente, 2024, dezembro. O Clint e a Kate estão sendo interrogados e tal. E aí, um dos caras da gangue do agasalho até fala pra Kate que ele comprou ingresso pra ele e a namorada dele no show do Imagine Dragons. Só que aí eles brigaram e aí ela vai levar a irmã dela. E ele ama Imagine Dragons. Aí ele diz, ela tá fazendo isso só pra me irritar e tal. Aí a Kate fala, então na próxima tenta dar um presente pra ela que seja pra ela e não pra você. Enfim, a Maya desce. Ela desce, aparece na frente do Clint e da Kate, começa a fazer perguntas. Ela nota que ele tá com o aparelho auditivo, ela tenta falar em linguagem de sinais, mas o Clint não aprendeu linguagem de sinal, E aí a Maya chama o Kazi pra ser o intérprete. Ela pergunta o que é que o Clint tá fazendo ali e tal. Como se diz... E aí o Clint explica, ele fala, não, a Kate ela não é o Ronin e tal, não. E, a Kate até tenta falar, mas ela fala num tom debochado, A Maya não entendeu, ela lembra do pai, ela tenta enforcar a Kate lá e tal. Mas o Kazi impede ela, diz, não, ela é uma criança e tal, ele. Mas o que é que ela tá fazendo com a roupa do Ronin? Ela tenta explicar lá do negócio do leilão, mas cadê o Ronin? Aí eles perguntam, e o Gavião Arqueiro fala, o Ronin morreu. Ela pergunta quem foi que matou o Ronin. E o Clint fala,
a Viúva Negra. E, tipo, é até meio que simbólico, né? Que, tipo, o Ronin morreu quando a Natasha deu esperança para o Clint de recuperar a família lá em Ultimato e tal. E aí Mas é meio conveniente, né? O Ronin tá morto e a pessoa que matou ele também tá morta. E, tipo, diz, né, no caso com linguagem de sinal, e o caso interpreta, mas eu tô falando, fala nesse sentido, né? Enfim. E como você sabe que diz tudo? E aí o cliente fala, eu tava lá. Ela disse que ele tá mentindo e tal, e aí o cliente, né, ele consegue, ele fala pra Kate, fica tranquilo e tal. Eu vou fazer uma distração, espera meu sinal, tá? E aí ele se liberta e vai correndo dali. A gangue do agasalho começa a perseguir eles e tal. Mas aí o caso fica ali por perto, né? E aí o Clint ele vai vazando e tal. E aí a Maya acaba tirando o aparelho auditivo dele e quebrando. E aí o Clint consegue pegar o arco dele e tal. Ele vai atirando umas flechas, inclusive uma passa de raspão na orelha do Kaz, libertando a Kate. Aí, né, a Kate dá umas pancadas lá no Kaz e os dois fogem. Né, eles saem lá do galpão onde eles estão. Só que aí, tipo, a Maya, ela tinha confiscado, né, o escudo, o arco e flecha da Kate, o arco, né. E aí eles fogem, a Kate diz, ei, bora pegar esse carro. Ele, não vou destruir a janela de um Dodge Challenger 1972. Ele vai, quebra a janela de outro carro, os dois, ele tenta fazer ligação direta. E, tipo, a Kate tá tentando falar com ele, só que, tipo, ele tá sem o aparelho, né, ele não consegue ouvir ela direito. E aí, a gangue do agasalho começa a perseguir eles, o Clint tá lá dirigindo e a Kate, né, vai com as flechas especiais. E aí, dentre as flechas especiais do Clint, a primeira que ela atira é a flecha de massinha, que ela atira no para-brisa do carro que tá o Kazi. E, tipo, o Clint falou, atira a flecha de massinha nas rodas, só que aí já era tarde, né? Ela atira outra flecha no carro da Maya, né, que é o Challenger, só que aí é uma flecha de ventosa, só prende no vidro. Ela atira outra flecha num outro carro e é uma flecha explosiva. E aí o Clint pega um atalho, né, por uma fazendinha de árvores de Natal. A Kate atira uma flecha gancho que meio que prende um monte de árvore lá no carro que o Kazi tá. E aí o Clint entrega duas flechas ácidas e pede pra Kate acertar nos semáforos. Eles chegam perto de uma ponte. E aí, né, sobra só algumas flechas lá, poucas. E aí, né, peraí que eu tô tentando lembrar rapidinho. Sim. O carro, né, da Maya chega bem perto. A Kate consegue pegar o arco de volta e ela atira uma flecha que emite uma fumaça roxa, que faz com que o Challenger 72 bata e fique quebrado. E aí, né, o Clint ele pega uma flecha, entrega uma flecha normal pra Kate, que tá com o arco dela, e diz: no meu sinal você atira essa flecha no teto daquele carro e tal. Ela, mas é uma flecha normal, ele confia em mim, não é não. Aí ele, agora ela atira. E aí, a flecha que o Clint dá é uma flecha das indústrias PIN. E aí ele atira a flecha na da Kate, que cresce e destrói a parte de trás da picape que tá o Kazi e o outro lá. E aí, né, a Maya, ela desce do carro, vai ver, né, o Kazi. O Clint pede pra a Kate dar cobertura com uma flecha que ele dá pra ela lá. Que é a flecha USB, que, em referência ao Arif, né, a gente já viu essa flecha. E aí, né, como se diz, o Clint corre até o Challenger, pega a flecha de ventosa e eles saem correndo de lá, né? O Clint e a Kate pulam da ponte, ele atira uma flecha gancho e aí ele e a Kate prendem a flecha de ventosa em cima de um trem lá. A Maya, o Kazi e a gangue do agasalho vazam de lá. E aí os dois estão no metrô e tal, e aí o Clint diz, você tinha razão quanto a ser a melhor arqueira do mundo e tal, e você tem que sair com o cachorro. Beleza, né? Enquanto isso, de volta no depósito da gangue do agasalho, o Kazi ele pede pra conversar com a Maya, né? E ele diz, seguinte, a gente tem que ser mais cuidadoso se a gente vai atrás do Ronin e tal. Porque imagina o que é que o tio vai fazer se ele descobrir, ele não vai ficar feliz. E aí a Maya diz, você esqueceu, né? Ela disse, você não falaria assim se meu pai tivesse ali.
seu pai, ele daria prioridade à equipe. Ela, quem está no comando? É ele, você. E aí, enfim, né? Mais uma prova. Tem alguém acima da Maya, o tal de tio. Eu tô dizendo, mano, é o Wilson Fisk, só pode ser ele. Mas enfim, né? O Clint tá lá no apartamento, a Kate chega. E aí o Clint recebe uma ligação da Laura. Só que aí, né, ele tá sem um aparelho auditivo. E aí, através da Kate, né, anotando, ele percebe que ele tá falando com o Nate, o Nathaniel. E aí, né, o Nate acordou antes de todo mundo. Ele tá entediado, ele pergunta se o pai vai chegar. Até pros filmes, e aí o Clint disse que vai tentar chegar e tal. Ele disse pro filho não se preocupar e tal, ele ama ele. E ele vai estar em casa pro Natal. E aí, né, o Clint e a Kate vão consertar o aparelho auditivo dele. E depois vão num restaurante e tal, onde a Kate meio que desenha uma fantasia, né, pro Clint e tal. Ele disse que não usaria isso porque é muito chamativo, o trabalho dele exige que ele seja discreto e a Laura perderia o divórcio e tal. Mas enfim, é uma referência, né, a roupa que ele usa nos quadrinhos com máscara e tudo. E tipo, ele, ó, seguinte, eu não sou um bom exemplo pra ninguém, eu nunca fui e tal. E tipo, tu quer essa vida de heroína, mas você pode perder muitas coisas e sacrifícios são feitos. Ele lembrando da Natasha e tal, e tipo, algumas coisas você perde pra sempre. Enfim, a Kate diz, não, você é sim um bom exemplo, você é uma inspiração. Você deixou sua família na véspera do Natal para ajudar uma estranha que estava em perigo e tal, não sabiam que estava se metendo. E ainda assim você me ajudou, a gente está junto nessa. E aí, né, eles vão, né, estão passeando com um cachorro pizza e tal, no parque. E aí eles decidem ir até a cobertura, né, da Eleanor Bishop para tentar conseguir alguma informação do Case, da Maya, da gangue do agasalho, no banco de dados da Bishop Segurança. E aí, beleza, eles chegam, a cobertura tá vazia. A Kate pesquisa lá o nome do Case e aparece lá Lexon, uma coisa assim, LTDA. Pera aí, eu vou... Ledson, alguma coisa assim, mano. Rapidinho pra eu tentar ver aqui, né? Peraí, o que sobrecarregou aqui? Não, tá normal. Alguma coisa LTDA. É isso que eu vou lembrar no momento. Mas enfim, né? O Clint, ele percebe uma coisa estranha. Ele meio que escuta um barulho e a Kate não percebe. Ela tenta acessar os arquivos pra ver, né, se tem alguma ficha criminal do Jack e tal, mas aí o acesso dela foi barrado. E aí, né, ela procura o Clint, ela diz, Clint, cadê tu? E aí o Clint tá andando, né, e aí ele para quando a espada do Ronin fica a centímetros do rosto dele. E quem está com a espada do Ronin? O Jack, meu irmão. E aí o episódio acaba. Não, na moral, o episódio dessa semana foi bacana que só, mano. Teve várias referências e tal ao Rei do Crime, essas coisas. A gente viu mais da Maya, né, e tal. Mas é isso, gente. Essa foi a review. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, me sigam nas minhas redes sociais. E falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me. That's why I give you everything.